Só existem duas maneiras de alguém desaparecer. Ou essa pessoa planejou isso ou algo a impediu. Porque as pessoas não simplesmente somem, não no meio do dia, não no próprio bairro e definitivamente não durante uma caminhada curta. Mas Jason Joukowsky sumiu. Ele saiu de casa para ir trabalhar, caminhou por um trajeto que conhecia de cor e em algum lugar entre a porta de casa e uma escola a poucos minutos dali, ele desapareceu. Parece que ele entrou em um vazio e nunca mais saiu. E o que torna esse caso tão perturbador é que o que quer que tenha acontecido com Jason aconteceu rápido e de forma tão discreta que ninguém viu nada. Jason Joukowsky não apenas desapareceu. Ele era o tipo de pessoa que você esperaria que voltasse para casa, quieto, responsável e sempre disposto a ajudar os outros. Às vezes, mais do que deveria. E esse é o detalhe que importa, porque se alguém como Jason desaparece sem deixar rastros, isso levanta uma questão muito mais sombria. Alguém se aproveitou disso? Jason Joukowsky nasceu em Grand Island, Nebraska, filho de James e Kelly Joukowsky. Ele era um garoto inteligente com um sonho muito específico. Ele queria ser DJ. Ele até trabalhava na rádio local, onde era conhecido como JJ, o DJ. E ao que tudo indica, ele adorava isso. Jason tinha uma deficiência de aprendizagem, então processava as coisas mais devagar que a maioria, principalmente em ambientes caóticos ou com muitas distrações. Mas ele nunca deixou que isso o definisse e não precisava de ajuda para se vestir. Só levava mais tempo para entender as coisas, o que é razoável. Mas as pessoas se lembram dele por algo completamente diferente. Jason tinha um conhecimento quase obsessivo sobre estatísticas esportivas. Era o tipo de pessoa que conseguia citar fatos, nomes e números como se fosse algo natural para ele. Segundo a família, sua memória para isso era incrível. Ele também estava trabalhando em um restaurante Fazoli's local em Omaha, tentando economizar dinheiro para que pudesse eventualmente voltar para a faculdade depois de ter sido forçado a desistir devido a dificuldades financeiras. Não era onde ele queria estar a longo prazo, mas sua vida também não estava desmoronando. Ele tinha um plano, um rumo e pessoas que se importavam com ele. É por isso que o que aconteceu em seguida não faz absolutamente nenhum sentido, porque um dia Jason saiu para o trabalho e simplesmente nunca mais voltou. Era 13 de junho de 2001 e Jason foi visto pela última vez saindo de sua casa na 48ª com a Pinckney Street, no bairro Benson, em Omaha. Na época, ele morava com os pais e recebeu uma ligação do Fazoli's, restaurante, perguntando se queria trabalhar horas extras por volta das 10h30 da manhã. Naquele momento, Jason não tinha nenhum plano, então ele disse sim e se preparou para o trabalho. Eu não sei se já mencionei isso antes, mas Jason normalmente trabalhava no turno da noite no restaurante, durante o jantar. Mas era uma ótima oportunidade e ele não queria perdê-la. Então ele saiu pela porta da frente, puxou as lixeiras da calçada e foi para a Benson High School. Agora, eu sei que isso pode parecer estranho, mas o motivo de ele ter ido para a escola foi porque o carro dele estava na oficina para conserto e ele tinha combinado de encontrar um amigo que iria se encontrar com ele na escola e depois levá-lo para o trabalho a partir dali. Agora, para colocar as coisas em perspectiva, o Fazoli's ficava a cerca de 6 quilômetros da casa de Jason e ele estava mais do que disposto a simplesmente caminhar essa distância até o trabalho. No fim, Teresa, colega de trabalho, ajudou e se ofereceu para levá-lo ao restaurante. Jason já avisara seus pais sobre o plano. Kelly ficou aliviado por não precisar andar tanto até o trabalho, principalmente sem carro. Para ser honesto, seu senso de direção era ruim. Mesmo assim, Jason seguiu alegremente seu caminho. Mas na Benson High School, os minutos passaram e Jason não se encontrou com Teresa. Já eram 11h45 nesse momento, e Jason tinha saído de casa por volta das 10h45. Esse tempo era longo para uma caminhada de 8 quarteirões. Ele deveria chegar em até 20 minutos mesmo, parando para cheirar as flores. Bem, depois de esperar mais alguns minutos e ainda sem sinal de Jason, Teresa fez o mais óbvio. Ela ligou para a casa dos Joukowsky. Na casa, o irmão mais novo de Jason, Michael, atendeu o telefone e, inicialmente, fingiu ser o Jason. Coisa típica de criança. No início, Teresa ficou confusa, mas logo viu que Amy estava do outro lado da linha, não era Jason, e sim seu irmão mais novo. Ela detalhou o quanto ficou ansiosa e preocupada com Jason por ele não ter aparecido.
Então, Michael confirmou que viu Jason sair de casa quase imediatamente depois de receber aquela ligação do Fazoli's. Já fazia quase 1 hora desde que ele saiu de casa e ainda não havia encontrado Teresa na escola. Depois de tanto tempo, onde ele poderia estar? Bem, ninguém sabia naquele momento, mas logo o pânico começou a tomar conta quando escureceu, e Jason ainda não tinha voltado para casa. Ele também não foi trabalhar. Não estou dizendo que isso seja tão estranho. Todo mundo pode ter um imprevisto de última hora e simplesmente não aparecer. Mas ainda assim, se algo urgente tivesse acontecido com ele, ele pelo menos teria avisado Teresa para que ela não precisasse ficar esperando por ele. Além disso, ele não entrou em contato com os pais nem com o trabalho e simplesmente sumiu. Ninguém tinha notícias dele desde que saiu pela porta da frente de casa. Bem, as horas foram passando, e agora já estava perto de 24 horas, um dia inteiro depois, e ainda não havia sinal de Jason. Agora, os pais dele começaram a ficar profundamente preocupados. Mas eles precisaram esperar passar esse período de 24 horas antes de sentirem que podiam comunicar o desaparecimento de Jason, que era um adulto. E foi isso que eles fizeram. A polícia registrou o boletim e fez as perguntas de praxe. Mas você sabe como casos assim são. Eles não começaram a busca imediatamente e trataram Jason como alguém que tinha fugido. A família de Jason estava se sentindo sem esperança nessa situação, principalmente porque a polícia não estava fazendo buscas imediatas por ele, nem seguindo o protocolo. A mãe de Jason ficava sentada ao lado do telefone o dia todo, todos os dias, agarrada a qualquer fio de esperança. Ela não tirava os olhos da porta da frente, ela estava com medo pelo filho. Nas próprias palavras dela, ela se sentia entorpecida e achava que não ficaria bem de novo até ver Jason pessoalmente. A polícia de Omaha levou 10 dias para realmente começar a levar o desaparecimento dele a sério e parar de tratá-lo como um jovem rebelde que só queria fugir de tudo. Mas a questão é que Jason não tinha nenhum motivo para fugir. Ele estava prestes a começar um novo emprego, e esse emprego oferecia um programa de bolsas, o que significava que ele finalmente poderia retomar seus estudos universitários, que haviam sido interrompidos por dificuldades financeiras. A vida dele estava melhorando. Quero dizer, claro, não era o ideal na época, já que ele tinha largado a faculdade, mas havia uma luz no fim do túnel. Então por que ele simplesmente largaria tudo o que estava prestes a começar e iria para outro lugar? E para onde ele iria? Bem, outro detalhe muito estranho é que ele nunca pegou o carro dele na oficina, nem buscou nenhum dos seus salários no Fazoli's. Os pais dele foram várias vezes à delegacia nesses 10 dias e insistiram com a polícia para que iniciasse as buscas pelo filho, que claramente não tinha fugido de casa. Bem, finalmente, depois desses 10 dias, a polícia cedeu e em 23 de junho de 2001, uma busca no bairro foi realizada pela polícia. Os policiais usaram todos os recursos disponíveis. Buscas a cavalo, aéreas em áreas arborizadas e com tecnologia de infravermelho. Tudo foi usado na esperança de encontrar Jason ou alguma pista de onde ele estaria. Mas o elefante na sala era o fato gritante de que a polícia deixou muito tempo passar em nome do protocolo antes mesmo de começar a procurá-lo seriamente. Ele poderia estar em qualquer lugar, até mesmo em um país completamente diferente agora. A polícia revistou o percurso feito por Jason no dia em que desapareceu. Mas não havia sinal de nada. Jason basicamente desapareceu e sumiu completamente. A polícia conversou com Teresa. Eles não a suspeitavam, mas precisavam investigar todas as pistas da época. Eles também conversaram com os empregadores e colegas de trabalho dele para saber se havia algo suspeito sobre ele nos dias que antecederam o seu desaparecimento. Mas não havia nada. Se algo incomodava Jason, ele não demonstrou. Mas colheram depoimentos de todos. Mas o caso logo ficou sem solução. 11 dias depois, era 24 de junho, aniversário de 20 anos de Jason. Mas não havia nada para comemorar. O que deveria ter sido um marco feliz e memorável para Jason e sua família foi tudo, menos isso. 11 dias antes do seu aniversário, um jovem desapareceu, e não havia nada que realmente levasse a polícia na direção certa. Como em todo desaparecimento, foi criada uma linha de denúncias e a polícia investigava todas as pistas confiáveis. A polícia, assim como a família de Jason, dependia muito do público para que qualquer pessoa se apresentasse com informações que tivesse.
Obviamente, as câmeras de vigilância da escola também foram verificadas, e a polícia não viu Jason chegando à escola. A câmera da escola também foi o motivo pelo qual Teresa foi inocentada de qualquer suspeita remanescente por parte da polícia. Veja, ela foi a última pessoa a ter contato com Jason, e ele deveria se encontrar com ela. Mas quando as imagens da escola foram reveladas, Teresa ficou tão surpresa com a ausência de Jason quanto todo mundo. Ela realmente estava esperando por Jason no colégio e não poderia ter tido qualquer envolvimento no desaparecimento dele. Então, uma coisa agora era certa. Algo aconteceu com Jason, especificamente no caminho dele para a escola. Eles não sabiam o que, mas precisavam descobrir. Nos dias seguintes, a polícia fez buscas em grandes locais públicos, como o Parque Estadual Mahoney. Uma das dicas levou a polícia ao parque, pois, segundo a fonte, Jason frequentava o local. Porém, nada foi encontrado. Não havia pistas, evidências ou sinais de que ele esteve ali. Toda a comunidade estava apavorada naquele momento. Já fazia semanas desde que ele desapareceu e simplesmente não havia nada. Cartazes estavam por toda parte. Na igreja onde ele era voluntário e ia quase diariamente, tudo o que fizeram foi amarrar fitas amarelas em árvores e postes para homenagear Jason. Todos só esperavam e rezavam para que Jason ficasse bem. Mas de repente mais tempo ainda se passou. E com o passar do tempo, todos começaram a especular. A essa altura, rumores e teorias começaram a circular. A primeira teoria, que quase ninguém acredita, é que Jason fugiu de casa. Ele estaria sob algum tipo de estresse. A vida dele estava saindo dos trilhos depois que ele largou a faculdade e não tinha dinheiro para seguir seus sonhos acadêmicos, então ele simplesmente fugiu de tudo. Alguns motivos fazem as pessoas não acreditarem nessa teoria. Jason estava despreparado para fugir, tendo só cerca de $100 quando foi visto pela última vez. Ele não levou nenhum de seus pertences com ele e também deixou o carro, que na minha opinião é essencial se alguém está tentando fugir de tudo. Você precisa de um carro se não tem dinheiro para ônibus ou trem. Jason realmente não tinha, além disso, só levou as roupas de trabalho. Pessoalmente, não acredito que alguém fuja com roupas de trabalho. O cara só ia trabalhar. Se fosse fugir, não levaria outra camisa? As roupas dele continuavam em casa e ele nem preparou uma mochila para fugir. E ele realmente não deu a entender para ninguém que estava cansado ou de saco cheio de alguma coisa e queria simplesmente levantar e ir embora assim, numa quarta-feira qualquer. Além disso, Jason amava a família dele. Ele sempre colocava a família e as pessoas que amava em primeiro lugar. Ele desligava o telefone com os amigos para pôr o irmãozinho na cama à noite. Se isso não prova que ele amava a família, não sei o que prova. Ele não parece ser o tipo de pessoa que iria querer que a família e as pessoas que ama ficassem preocupadas e apavoradas com o desaparecimento dele. Simplesmente não faz sentido. Esse é o ponto de todo o caso. Nada disso faz sentido. Muitos acreditam que, indo para a Benson High School encontrar Teresa, Jason foi tragicamente atropelado. Agora, surgiu outra teoria relacionada a isso. O acidente poderia ter ocorrido de duas formas. A primeira é improvável, mas apenas me ouça. Acredita-se que Jason sofreu ferimentos na cabeça e talvez tenha ficado amnésico. Reconheço que é pouco provável e muito debatido na internet se isso é verdade, mas é onde estamos. Essa teoria sugere que Jason está vivo, mas com amnésia, vivendo em outro lugar, talvez a vários estados de distância, sem que ninguém saiba onde ele está, pois nem ele lembra quem é. Mas o outro lado dessa mesma teoria do acidente trágico é bem sombrio. Acredita-se que, se Jason não tem amnésia, o acidente provavelmente causou a morte dele. E com medo de ser pego pela polícia, o motorista do veículo simplesmente se livrou do corpo de Jason em tempo recorde. Agora, essa teoria também tem algumas falhas questionáveis. Por exemplo, era plena luz do dia. Como alguém não veria esse acidente acontecendo do lado de fora de sua casa ou comércio enquanto ele caminhava por ali? O trajeto que Jason fez era cercado de casas e outras propriedades, então a possibilidade de ninguém ter visto algo assim acontecer é meio inacreditável. Além disso, pelo que sei, acidentes não costumam ser silenciosos. Há agitação, principalmente se o incidente ocorre onde há muitas casas dos dois lados. É estranho que ninguém tenha visto ou ouvido um carro atropelá-lo.
Além disso, o motorista ou agressor precisou agir rápido para colocá-lo no carro, lidar com a situação, eliminar evidências e fugir antes que alguém saísse de casa para testemunhar. Simplesmente parece improvável. Mas a outra teoria, aquela em que a maioria das pessoas está começando a acreditar, é a teoria do rapto. Essa teoria especula que Jason foi atraído para a casa ou carro de alguém enquanto ia para o colégio e foi sequestrado e depois tragicamente morto. O Departamento de Polícia de Omaha agora registrou o caso de Jason como homicídio. Então eles podem estar certos sobre isso, mas a grande questão é, por que Jason em particular? A região onde Jason morava era conhecida pelo trabalho adulto e crimes relacionados. Então, especula-se que esse pode ter sido o fim trágico da vida de Jason, mas não sabemos ao certo. É de partir o coração pensar que, se esse for o caso, Jason perdeu a vida simplesmente indo para o trabalho, fazendo algo que ele fazia quase todos os dias. Era só um dia comum para ele, o que é muito triste, mas essa teoria ainda tem outros ângulos. O primeiro é que Jason foi sequestrado em um carro. Jason era conhecido por ser gentil, confiável e muito prestativo. Então, não seria estranho para ele simplesmente parar e ajudar alguém que talvez pedisse ajuda. Também se especula que talvez ele tenha sido atraído para o carro de alguém sob falsos pretextos e então foi sequestrado antes de terem tirado sua vida mais tarde. Alguns acreditam que ele pode ter sido atraído para a casa de alguém. Ele poderia ter sido atraído para qualquer casa no trajeto de 8 quarteirões, com alguém pedindo que ele consertasse algo na casa e então ter sido incapacitado. Mas é o seguinte, teria sido praticamente impossível derrubar Jason se ele estivesse atento. Ele era um cara grande e alto e sabia se proteger. Então, a menos que ele estivesse em uma situação onde pudesse baixar a guarda facilmente e virar as costas sem esperar perigo, teria sido difícil para o agressor dominá-lo apenas pela força. Essa teoria também leva a um cenário hipotético muito estranho e assustador. E se alguém que conhecia Jason fez isso? Afinal, só assim saberiam que ele tinha um coração de ouro e confiava em qualquer um em apuros. De novo, talvez eu esteja pensando demais sobre isso, mas se isso foi feito por alguém que o conhecia, é ainda mais sombrio pensar nisso. É assustador que qualquer um possa se aproveitar da bondade e confiança de alguém. Não se sabe se a polícia verificou todas as casas na rota de Jason e onde ele foi visto por último, pois não divulgaram informações ao público até agora. Agora, havia muitos criminosos graves morando no mesmo bairro do Jason. Então, é possível que Jason tenha sido vítima desse grupo criminoso. E novamente, não está claro se essa teoria tem algum fundamento, mas neste momento, teorias são tudo o que temos. Por fim, uma teoria envolvendo valentões também é amplamente discutida entre os usuários da internet. Quando Jason estudava, sofreu bullying por sua deficiência de aprendizagem. Suspeitou-se que os valentões de Jason estivessem ligados ao seu desaparecimento e morte. Mas também vale mencionar que Jason estava fora da escola desde 1999. Segundo sua mãe, Kelly, ele não foi mais incomodado depois desse período. Se ele estivesse sendo provocado, não contou aos pais, o que seria estranho, já que dividiam tudo. Até o momento, Jason Joukowsky ainda não foi encontrado, nem com vida, nem o corpo dele. Já se passaram 2 décadas e meia desde que Jason saiu de casa para pegar um turno bem cedo, e ele não chegou ao Fazoli's. Além disso, ele não voltou para casa. Os investigadores do caso Jason acreditam que quase certamente houve crime, mas 25 anos depois ainda não tem respostas, suspeitos ou pessoa de interesse. Acredita-se que ele foi sequestrado no local por um vizinho ou alguém de carro, e seu destino segue desconhecido. O Departamento de Polícia de Omaha ainda investiga o caso, mesmo após tantos anos. Mas o mais trágico é que a família de Jason não tem respostas e não conseguiu nenhum tipo de encerramento. Eles só podem esperar que o caso do filho seja resolvido. E eles ainda vivem todos os dias em agonia e incerteza, nesse vai e vem de esperança e desespero, tentando encontrar respostas para perguntas que os deixaram perplexos em junho de 2001. Com o desaparecimento de Jason, seus entes queridos tomaram várias medidas para manter o caso em evidência e evitar que outros passem pelo mesmo trauma dos Joukowsky. Kelly e James fundaram o Project Jason, que ajuda famílias com entes queridos desaparecidos a lidar com esses desaparecimentos e a aprender o que fazer para tentar buscar ajuda.
A família criou o site independente missingjason.com numa época em que a internet ainda era relativamente nova. É muito louvável que a família de Jason tenha se esforçado tanto para criar um site para o filho, aprendendo algo novo. Mas falando sobre a internet, em 2005 a Lei Jason também foi aprovada pela legislatura de Nebraska, que fornece um banco de dados estadual online para pessoas desaparecidas. Isso ocorreu especialmente pelos esforços da família de Jason. Kelly recebeu o prêmio de voluntariado em apoio às vítimas do Procurador-Geral dos Estados Unidos, Eric Holder, em 2010, 5 anos após o ocorrido, por apoiar famílias de pessoas desaparecidas. O caso de Jason pode ainda não ter sido resolvido. Mas o que a família de Jason está fazendo é manter o nome e o legado dele vivos, e isso é realmente admirável. E eu só espero que eles estejam tão bem quanto possível em momentos como este. É admirável como a família dele, mesmo sem encontrar o filho, transformou a tragédia e sua memória em algo positivo para outras famílias com entes desaparecidos. E embora eles ainda não tenham conseguido trazer o filho para casa, ainda assim ajudaram a salvar inúmeras vidas e a reunir inúmeras famílias. E no final das contas, isso significa alguma coisa.